Tá, meu nome é Bruno Cabral. Eu não chego nem ao perto das palestras passadas, né, da Lidiane e do Gerson, né? Então, eles são super eloquentes, desenvoltos. Eu sou muito mais travado, tenho zero habilidade de inovar aqui, tá? Então, tenham paciência comigo. Eu sou Bruno, eu estou de camisa amarela, uma calça jeans. Eu sou meio barrigudinho, uma barba mal feita. Estou de ressaca. Ontem um amigo meu passou. Foi contratado, e eu não sou nem da Ambev, né? Tô morrendo de vergonha aqui. Essa é uma palestra introdutória sobre paralelismo e concorrência em Python, né? Eu não sou expert nisso, eu não sou programador do CPython. A minha área de atuação é processamento de linguagem natural, eu tenho muito mais uma área de pesquisa, mas eu trabalho no startup, e no startup todo mundo tem que fazer um pouquinho de tudo, né? A gente não tem dinheiro para pagar a conta da AWS, então a gente tem que se virar no que a gente pode, né? Então, durante aqui a palestra, levante a mão se eu falar besteira, levanta a mão para perguntar alguma coisa. Eu acho que eu vou falar bem menos de 40 minutos, então tem tempo para isso, certinho? Eu deixo de falar de mim, mas ali está eu e meu gato, a minha nova gatinha, Milka. Eu sou mestre em sistemas de recomendação, eu sou doutorando em processamento de linguagem natural aqui na Federal da Bahia. Eu sou programador open source desde novinho. Não é da época de vocês, mas eu gosto de falar, foi algo muito importante na minha vida. Antes de existir o YouTube, existia um sistema de compartilhamento de arquivo, como o Emule, o Dreamule. Eu era programador desses sistemas, então era assim que a gente baixava música na época. E eu sou fundador do Escavador, que é uma startup aqui de Salvador, Bahia, uma Legal Tech. Certinho? Uma pergunta, né? Eu queria que vocês colaborassem comigo, senão eu vou ficar muito sem graça. Vocês já ouviram falar que Python é lento? Vocês acham que Python é lento? Tá bem, cabeças assim, 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 mais ou menos, né? Então, eu já ouvi muito, né? Tipo, o que é que eu estou falando da minha vida? Vai aprender Rush, vai fazer Golang, vai em Golang, vai em qualquer outra coisa, porque Python é lento, você está gastando dinheiro com Python, enfim, né? Então, eu queria falar sobre isso, né? Nessa palestra, né? Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar aqui, deixar claro, é que existe uma diferença entre o Python, que é a linguagem, a especificação da linguagem, e as implementações de Python. A gente conhece, a mais famosa chama CPython, né? Então, quando você vai lá em python.org e bota para baixar, você está baixando uma implementação de Python. A linguagem Python em si, ela tem características super dinâmicas, você tem certas características da linguagem, mas não necessariamente todas as restrições que eu vou estar aqui falando se aplicam a todos os interpretadores. Então, tem interpretadores diversos de Python. Tem o IronPython, o GraalVM, o PyPy. Então, existem outros interpretadores com outras características. Então, eu vou falar muito mais aqui nessa palestra das limitações do CPython, certo? Então, para ilustrar, imagine que a gente vai ter que fazer um sistema de crawling, tá? Um sistema de mineração, um sistema de baixar coisa na internet, né? Da Wikipedia. Então, eu escolhi a Wikipedia porque ele não tem bloqueios, não tem Cloudflare, e eu conseguiria fazer esses testes de forma mais fácil, né? Digamos que está na moda agora modelos de linguagem de larga escala, né? ChatGPT e CIA. Imagina que você precisa de um conjunto de dados ricos para isso, e para ilustrar, vamos fingir que a gente está baixando toda a Wikipedia, né? E a gente precisa que seja rápido, né? Porque toda empresa está querendo lançar o seu próprio ChatGPT, né? Então, aqui tem um código, eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu posso descrever o código, né? É um código que começa com uma função main, que chama uma função chamada single, e essa função ela tem uma função que é um pref counter, né, para eu medir quanto tempo demorou para essa função rodar, e aí eu baixo uma página da Wikipedia, Salvador, usando a biblioteca HTTPX, eu leio isso com Beautiful Soup e imprimo o título, né? Então é algo que eu estou baixando a Wikipedia 1000 vezes, tá? Isso daqui a gente pode chamar que é uma solução single thread, né? Uma solução que eu chamei um código, está executando de forma linear e é muito simples, né? Só que é muito, muito lento. Então, esse é um benchmark real, feito na minha máquina, então é um benchmark não científico, tá? Eu rodei uma vez só, mas é só para a gente ter noção de uma grandeza, né? Lento, 30 minutos para baixar 1000 páginas. O tempo total foi 1.676 segundos, sendo que o tempo por request era 1,67 segundos, né? E aí eu acho que essa figurinha aqui ilustra muito bem o que o que está acontecendo. Então, eu faço uma requisição I/O, input output, né? Então, eu estou querendo baixar um recurso de rede, eu espero esse recurso acabar de baixar,
volto para o Python, processo e vou. Então, tá um esquema assim. Eu rodo um pouquinho, espero as coisas rodarem, a página baixar, né, as coisas voltarem, e eu volto. Vou, volto, vou, volto, vou, volto. Alguém tem uma ideia como é que a gente pode fazer isso melhor? Chutar. Eu vou apontar, hein? Jess. Maravilha. Então ele está falando, um é lento, vamos dividir, vamos fazer 3 ao mesmo tempo, né? Eu acho que é uma solução. Como é que a gente pode acelerar isso? A gente ouve muito essa frase, né? Que tipo, otimização prematura é a raiz de todo mal, né? Então, quando a gente começa a querer otimizar as coisas, vem o nosso Product Manager, vem alguém que fala, isso não é hora de otimizar, me entregue minha tarefa, faça logo isso, né? Só que as pessoas esquecem que essa frase está cortada, né? A frase completa é que a gente deve esquecer pequenas eficiências, porque 97% do tempo a otimização prematura é a raiz de todo mal, mas a gente não pode perder as oportunidades desses 3% críticos, né? Então, resumindo, o brother Donald Knuth, ele não diz que a gente não deve otimizar as coisas. Ele diz que a gente tem que mensurar, a gente tem que ver o que é que está lento, e a gente não deve passar essas oportunidades que a gente tem de melhorar as coisas, certo? Uma outra forma de implementar isso seria através de threads, né? Então, eu não sei a formação que vocês têm, mas em ciência da computação a gente tem uma matéria de sistemas operacionais e a gente aprende o conceito de thread, né? Que é um recurso oferecido pelo sistema operacional. O Python tem suporte a thread. E, diferente do que muitas pessoas acham, o suporte a thread no Python é um suporte nativo, ele suporta o thread nativo do sistema operacional. E a gente consegue usar os threads aqui. Eu estou usando uma função muito legal da biblioteca Concurrent, uma biblioteca que vem por padrão no Python, que eu consigo fazer um thread pool. Então, eu estou criando aqui um thread pool executor. Dentro desse thread pool, eu estou falando, mapeie essa função 1000 vezes. Como eu não estou ligando para o que eu vou passar, eu estou rodando essa função exatamente como da outra forma, 1000 vezes, só que a diferença é que eu estou usando um thread pool executor. O thread pool, por baixo, vocês vão ver, ele começa um número X de threads, e aí quando as tasks vão acabando, as pessoas estavam me ouvindo antes, agora quando as tasks estavam acabando, ele vai preenchendo, né? Então ele fala assim, tipo, ó, eu vou começar 8 threads aqui, e aí eu vou botar aqui 8 coisas para fazer. À medida que um for acabando, eu vou botando, pau, 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 pau. Esse conceito de thread pool, process pool, é um conceito muito interessante, porque se eu botasse aqui para iniciar 1000 threads, ia ficar lento, né? Se eu botasse 1000 processos, provavelmente ia cair, ia estourar o sistema operacional, ele ia fazer swap, enfim, né? Então, é uma forma de eu fazer paralelismo controlado, né? Eu estou segurando ali, né? Então, esse código ele está executando essa função 1000 vezes, com 1000 threads. É uma boa pergunta, né? Por padrão, ele já faz isso aqui, ó, que é justamente o que você falou. Não sei se vai dar para ler, mas no thread pool, quando eu não passo quantidade de trabalhadores que eu quero que funcione, ele usa essa fórmula, né? Ele até tem um texto bonitinho que é toda a palestra, né? Thread pool executor é muito usado para tarefas CPU bound, que liberam o Global Interpreter Locker, ou tarefas IO bound, que pode liberar o GUI, of course, né? E aí ele usa essa conta aí, a quantidade de core de CPU mais 4. Mas eu limito em 32 para não fazer besteira, né? Então, existe uma ciência aí também de quantos threads eu boto, qual é o limite. Isso é algo muito interessante, porque a gente, no começo a gente pode ficar tentado em botar 1 milhão, né? Vou botar 1 milhão de threads aqui, né? Não necessariamente isso vai funcionar. Isso vai, na verdade, o seu desempenho vai piorar muito, né? Então, é isso, né? O conceito que a gente usou aqui agora foi o conceito diferente do outro, do conceito de multithread, né? Então, o tempo baixou para 620 segundos aqui, e o tempo de request baixou bastante. Baixou aproximadamente 3 vezes aqui, né? Então, é isso. O thread é um fluxo de execução separado, que significa que as coisas vão estar acontecendo no seu programa ao mesmo tempo.
A thread pode ser pensada como se você tivesse dois processadores diferentes, muito que o Gerson falou, né? E as tarefas que passam muito tempo esperando por eventos externos podem ser bons candidatos para thread. Então, é uma alternativa. Mas, Bruno, thread é difícil. É difícil pra caramba, sabe? Porque a gente precisa sincronizar as estruturas de dados que elas estão acessando. Então, se a gente acessar uma mesma variável com várias threads, uma thread vai ficar reescrevendo a variável da outra, né? Então, você tem que pensar nisso, você tem que ter isso em mente quando você trabalha com multithread, né? Quando você cria as threads, você tem um risco de overhead, né? Então, você tem uma sobrecarga em usar threads. Então, se não for necessário, você vai estar deixando o seu sistema mais lento. E enfim, né? Threads são complicadas. Qual a alternativa, Bruno, então, que eu posso ter para threads? Esse código aqui é uma terceira versão que está usando o conceito de async I/O. Então, async I/O, o que é async I/O? Eu vou mostrar o código, explicar. Vocês estão conseguindo ler? Querem que eu explique? Porque botar código é sempre complicado, né? Mas eu posso ler aqui o que eu estou falando, né? A gente começa com o main, né? Então, ponto de entrada do programa. Ele faz async I/O run e chama uma função chamada main. Esse async I/O run, ele diz, rode essa função no meu event pool, certo? É uma coisa até que tem nos Python mais novos. Antes a gente tinha que instanciar o event pool na mão, né? Nessa função main, tem o meu código de quanto tempo vai demorar para rodar. Eu faço um async I/O pool. Eu acho isso aqui bem legal, porque isso não está no Python padrão. Está numa biblioteca chamada async I/O pool. Mas ele fala, olha, rode até 20, mesmo conceito do thread pool. Né? Eu vou rodar 20 corotinas, 20 rotinas em paralelo, mas não rode mais que 20, entendeu? Então, 20, a 19 acabou, substitui. 18 acabou, substitui. 3 acabou, substitui. Por que eu faço isso? Para eu não derrubar o servidor da Wikipedia, né? Para ele depois não ligar e falar, Bruno, você é que ligou aqui 1000 threads, aquela foto lá do carinha doia. Isso. O motivo que eu coloquei foi porque a internet é um recurso finito e o servidor da Wikipedia eu não quero que caia, né? Então a ideia é muito essa. Então, seguindo, dentro desse pool eu falo 1000 vezes, crie essas tarefas, né, essas corotinas e coloque aqui no pool e depois espere todas acabarem de rodar. Olhem que aqui em cima, olhem como todas as funções mudaram. O main ficou async. O fetch page ficou async. O cliente HTTPX, eu não dou um get direto, eu dou async with. E aí eu dou uma wait aqui para pegar essa resposta. Né? Então, por baixo, o que está acontecendo é o seguinte. Tem apenas um processo, um thread, e isso ele está sendo, a gente chama de multithreading cooperativo. Né? Um está cooperando com o outro, um está fazendo yield, um está liberando para que o outro possa trabalhar. Então, eu falo aqui, espere que retorne o resultado dessa requisição para a Wikipedia. Enquanto isso acontece, por baixo, né, no sistema operacional, ele está usando uma estrutura como select, proact, ou pool, né, que do sistema operacional ele fala, olha, eu vou esperar esse recurso acabar de ser baixado e quando ele for baixado eu vou notificar o brother lá que o recurso está pronto. Né? Então ele está falando, olha gente, eu estou esperando, outra pessoa que queira rodar, rode aí, que está de boa. Né? Então, o conceito do async é mais ou menos esse. Deu para entender? Alguém quer que eu explique melhor? Vocês precisam sair daqui entendendo, tá? Senão eu vou passar vergonha. Então, essa era a segunda forma de se fazer, né? Usando async I/O. Tudo funciona em uma única thread, com vários asteriscos, porque no CPython tem uma thread principal e tem uma thread sobre o async I/O, mas, simplificando, tudo roda num processo só, tudo roda numa thread só. Só que apenas um callback está rodando de vez e está sendo coordenado por essa estrutura que a gente chama de event pool, certo? Perceba que foi até um pouquinho mais rápido que as 20 threads, que existe essa sobrecarga de você criar thread, né? Mas foram tempos muito parecidos. E aí esse gráfico aqui eu acho que mostra muito bonitinho, né? Você tem um tempo processando, você está esperando as requisições voltarem e depois você volta e acontece, né? É uma estrutura mais simples que thread, né? Você não tem que se preocupar com sincronização, com deadlock, enfim. É mais fácil de debugar, na minha opinião. Se você usar uma IDE, um PyCharm da vida, fica muito legal. Lida muito bem com conexões paralelo. Os testes consomem muito poucos recursos.
e é mais barato que uma thread de conexão. Tem gente que chama esse recurso de async como lightweight threads, né? É como se fosse uma thread gerenciada pelo próprio interpretador, pelo próprio compilador. Né? Certinho? Mas aí você pode me perguntar, mas vem cá, Bruno, você voltou 20 threads, por que de acho não ficou 20 vezes mais rápido? Alguém sabe responder? Alguém sabe chutar? Se não responder, eu vou apontar. Eu não vi, desculpe. Pode estar limitado pelo número de cores do processador. Né? Sim, é uma informação boa, mas é uma ideia boa, mas esse computador que estava rodando tinha 20 cores. Na verdade, tinha 32, né? 16 hiperthreads. Tem que esperar a requisição de qualquer jeito. É uma resposta. Mas se eu estou fazendo 20 em paralelo, por que não ficou 20 vezes mais rápido? Se eu tenho 20 pessoas trabalhando ali. Né? Tem uma engenharia a ser feita. Né? O quê? Sim, por baixo é o Gil que está bloqueando. Né? O que está acontecendo é isso aqui, gente. Curioso, né, sabendo, poxa, por que de acho não está 20 vezes mais rápido? Eu comecei um profiler. Um dos meus profilers favoritos se chama PySpy. Eu consigo fazer um profiling. Profiling é tipo eu analisar o programa para ver o que é que está demorando, quais são as funções que estão sendo chamadas, o que é que está demorando mais. E o PySpy ele consegue fazer isso com o programa rodando. Né? Então eu não preciso instrumentar ele, eu não preciso chamar de uma forma especial. Eu rodo o programa, falo PySpy, conecte nesse programa de PID e tal, e faço um gráfico. Né? E ele fez um gráfico aqui que eu achei muito interessante, que é o seguinte. O que está mais demorando no meu programa inteiro é a função beautiful soup init. Ele está pegando todo o meu tempo de processamento. Ó. E aí que cai o problema, né? O que está acontecendo é que as requisições estão indo muito rápidas, só que está todo mundo travado nessa função aqui, que é pesada. Eu estou carregando uma página HTML, usando a biblioteca pesada, que é o HTML5lib, para eu extrair o título daquela página, só que isso é uma coisa que é CPU bound. Né? E aí, por causa do GIL, por causa do Global Interpreter Locker, não adianta eu ter 20 threads, porque na prática só uma thread vai estar rodando por vez. E esse, gente, é o maior tiro no pé que a gente consegue dar em Python. Ó. A gente paraleliza, não testa, mas no final eu tenho uma máquina com 32 cores e só um está sendo usado. Então, muita da fama do Python ser lento, Python é ruim, eu não consigo escalar com Python, se traduz pelo gerado Global Interpreter Locker. Né? E aí, eu acho que eu posso fazer essas duas divisões, até para fundamentar mais para vocês. Existem dois tipos de problema quando a gente fala em programação. Existem os problemas que são CPU bound, então são problemas que parecem com esse gráfico aqui. Né? Eu tenho um poder de processamento e está 100% na minha CPU. Pau, 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 pau. Eu só consigo acelerar isso com CPU mais rápida. E tem os problemas de I/O bound, que a CPU está esperando um pouquinho, mas depois ele fica a maior parte do tempo esperando para um resultado voltar de algum lugar. E aí você fala, pô, Bruno, isso só serve para scrap? Não. No banco de dados acontece isso. Né? Então você faz uma aplicação rápida para caramba, mas ele está esperando retornar do seu banco de dados. Qual um dos maiores tiros no pé, até quando vão da AWS, que a gente faz? Né? É você botar um banco de dados em um lugar, sua aplicação rodando em outra, e fazer um bocado de requisição, e aí essas requisições, esse tempinho vai se somando, e aí... Sim. Perfeito. Então, não adianta o código mais otimizado do mundo, que ele está esperando um segundo de voltar de um S3, de um banco qualquer. Né? E aí, o que foi que eu fiz? Só para a gente deixar esse problema mais simples. Eu comentei a linha do Beautiful Soup. Então, eu só baixo, comento a linha do Beautiful Soup, e aí eu consigo refazer os testes. Refazendo os testes, deixando o problema simplesmente I/O bound, percebam que o tempo de request bate para 20 vezes. Então, de 1.200 segundos, até o single thread ficou mais rápido, né? 20 threads assim I/O são muito parecidos, e
ficou lá 20 vezes mais rápido do que eu estivesse rodando, porque virou um problema puramente IO-bound. Mas você fala, pô, Bruno, mas aí você safadiou, né? Você comentou a linha de código, eu não consigo saber o título da página. E aí que a gente vai ter que ir para outra coisa, outra forma de se fazer. Mas a minha dica, gente, se você tem problema de performance em Python, se você tem problema de performance na vida, qualquer coisa, use um profile. Né? Você precisa identificar qual é o gargalo, senão você vai ficar chutando. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Usa um profile. Existem muitos profiles muito bons em Python. Tem o PySpy, tem o Scalene, tem um da Bloomberg que eles lançaram agora, que eu não lembro o nome. Tem muitos, sabe? Então, você está com problema de performance, você quer que uma coisa fique mais rápida, profile, para saber o que é que está lento no seu programa. Certinho? Então, quando usar a thread ou async.io, né? O problema do async.io é que o async.io é viral. Então, se eu tenho uma função que é async, até o ponto de entrada do meu programa vai ter que ser async, e aí você não consegue mudar só um pedacinho, você tem que mudar o programa todo, aí você vai ter que ir mudando, aí tudo fica async, await, e dá um trabalho da zorra. Né? Na prática, o async é muito mais simples, na minha opinião, mas eu acho que pode ser um consenso isso, só que o thread é mais flexível para mudar programas já pré-escritos, já existentes, enfim. Certinho? Tá, vamos para um problema CPU bound agora, só para a gente mudar um pouquinho do contexto, para não falar só IO bound. Né? Aqui está um programa que ele faz... Aqui. Era uma blocking call, exatamente. Eu posso testar, mas o que iria acontecer é o seguinte, ele baixou rapidão e processou. Então era como assim, ele baixou em paralelo várias coisas, só que a execução, a blocking call, só era executada em um core, né? Travava. Se eu botasse ele para fora, ia acontecer, por exemplo, eu botava aquela parte de processamento para fora e ali dentro eu baixava logo tudo. Então eu baixava tudo, armazenava na estrutura de dados, numa array, e depois eu processava um a um. Eu acho que é dado mesmo, né? Porque, tipo assim... processar com thread depois. Mas com thread depois eu vou cair no problema do GIL. Porque em Python, thread, eu abro 40 threads, só executo em um processador. Então ainda ia acontecer a mesma coisa. Fez sentido? Beleza, gente. Então esse aqui é um programa... 10 minutos? Tá. Esse é um programa CPU bound, né? Então o que é que ele está fazendo? Eu tenho uma função, um ponto de entrada, single... em 20, eu vou fazer 20 processamentos pesados aqui, que é encontrar as somas dele. Então, aqui é um processamento pesado que não faz sentido nenhum, né? Eu estou pegando as somas de todos os números, então eu passo 5.000, ele vai fazer 5.000 mais 4.999, 4.098, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, é uma coisa que vai consumir o CPU, né? Só para ilustrar uma coisa aqui. Single thread, 6 segundos. Vou fazer em thread, mesma coisa. Aqui eu estou usando um thread pool, tá? Para fazer um mapeamento, então estou botando aí um bocado de thread. 6 segundos. Porra, já sei. Assim caiu. Mesma coisa. Né? Processamento pesado, create task, um gator. 6 segundos. Por que de acho isso está acontecendo, gente? Já sabe a resposta, mas... Alguém quer falar antes que eu aponte para alguém? Porque todos deram o mesmo tempo, independente da minha máquina ter 32 cores, todos levaram 6 segundos. Eu botando vários threads, eu usando async.io. Por que de acho deu 6 segundos? O quê? Paradigma? Como assim? Você poderia reescrever de outra forma, sim. Mas a minha pergunta é por que thread não demorou tempo? Porque está usando só um core. Isso é o diacho do maldito do Global Interpreter Locker, né? Então, resumindo, em Python é aquilo ali. Você usa todo um core e você tem o resto terreno, você não pode usar, porque async.io já é single process, single thread. Então, eu tenho 32 cores na minha máquina, só uso um. Triste, né? E como é que o GIL funciona? O GIL ele funciona... controla a transferência de controles entre as threads, né? Então, o sistema operacional tem 20 threads, só que ele não deixa que essas 20 threads executem ao mesmo tempo, porque quando ele passa para o interpretador, ele tem um lock.
Então, na prática, 1000 threads em Python, só uma roda. Só um CPU vai rodar, né? E aí é triste, porque a minha máquina aqui, com quanto processador, tudo paradinho. A solução é a gente mudar. Olha, alguma solução é simples nesse caso, né? A gente mudou de thread pool executor para process pool executor. Então, diferentemente do outro que eu estou falando vários threads, eu vou começar vários processos e ele sobe um pad para cada um. E aí, esse é o grande problema do Python, né? Os multiprocessos no Python não tem a limitação de ter esse global interpreter locker, então ele vai rodar em paralelo, mas tem uma série de problemas de multiprocessing, né? Então, ele vai permitir que eu execute várias coisas em paralelo. O tempo baixou de 6 segundos para 1.5. Então, o problema vira isso daqui, né? Eu tenho vários processos que estão executando as coisas em paralelo. Todos os processos são independentes, não compartilham a memória. Isso é legal, porque se um travar, eu não quebro o programa todo, mas é um problema gigantesco quando a gente usa multiprocesso em Python, que é como é que eu compartilho dados entre eles. Como é que eu faço a troca de mensagens, né? A gente cai num problema de interprocess communication, que é lento, é chato e dá dor de cabeça. Certinho? Mas, porra, velho, por que o Python fez isso? Porque o Python é velho, o Python tem muito tempo, gente. As pessoas não entendem que o Python tinha a versão 0.9 em 1991, antes dos sistemas operacionais terem suporte a multithread. A gente tinha suporte no sistema operacional multithread, mas tinha o Global Interpreter Locker no sistema operacional. Então, em 93, o Windows NT começou a ter suporte a multiprocessador. Em 96, o Linux começou a ter suporte e o FreeBSD começou a ter em 98. Então, isso é um problema contemporâneo. Antigamente não tinha esses problemas e a gente começou a ter, certo? E aí outra pergunta, né, que uma coisa que eu ouço falar muito e eu me surpreendeu porque em uma discussão um core developer do Python falou isso, que o GIL torna o Python thread safe, né? Tipo assim, não tem problema em você executar várias threads porque o GIL está controlando isso. Na real, o GIL torna esse problema menos aparente, mas na prática você tem problemas de concorrência com threads em Python, né? Então tem esse código aqui para ilustrar. Eu tenho uma thread pool que executa 8 trabalhadores e eu estou executando uma função que soma 1 em uma variável, 64 vezes. O valor de value, obviamente, deveria ser 64, né? Porque se eu chamei 64 vezes, ela foi botando um, a hora para ser 64. Mas quando a gente executa isso, é 9, é 7, é 5, é 6. Porque o que acontece é que, em vários momentos que o thread estava rodando, ele pegou a variável que estava global, né, esse new value, ele dormiu, e aí outra pessoa incrementou. Então, era como se tivesse vários threads, tivessem valores diferentes, e ele estivesse incrementando valores diferentes. Certinho? Eu vou acelerar aqui, eu tenho 5 minutos. Mas tá, Bruno, então, Leô. Era para eu ter aprendido Rush, era para eu ter aprendido Golang, né? Porque cada vez mais as nossas CPUs têm mais cores, né? Então o Python é lento, né? A gente está pensando nisso, a gente que fala o Python, né? O Python primeiro começou um projeto chamado Faster CPython, é um projeto que veio primeiro do Mark Shannon, que ele prometeu aumentar do Python 5 vezes em 4 anos. Então foi tipo um reconhecimento, olha, Python é lento. Vamos fazer alguma coisa sobre isso, né? É uma equipe muito bem financiada pela Microsoft, com muitas estrelas. Então, o criador do Python está nessa equipe, o Guido. Tem o Mark Shannon, tem o Eric Snow, tem muita gente famosa que tem um plano de acelerar a performance de single thread do Python, mas no meio lá mudou o escopo de como é que a gente ataca o problema de multithread e paralelismo, né? A primeira solução do Eric Snow, que é da equipe, é no PEP 554, que são múltiplos interpretadores. Seria no mesmo programa, em vez de eu fazer multiprocessos, eu conseguisse multi-interpretadores e eu teria um sistema de concorrência muito parecido com o Go Coroutines, certo? E, mais recentemente, o Facebook, né? O ecossistema é muito investido em Python, o Porsche, enfim, né? Eles colocaram um desenvolvedor super estrela deles, muito bom, Sam Gross. O cara ficou 3 anos e falou, eu vou tirar o GIL do Python. E aí ele fez o projeto NoGIL, que recentemente, com o NoGIL, se eu botasse várias threads, aquele problema escalaria sim. A performance escalaria,
com o thread pool, certinho? E foi pré-aprovado. A equipe que chancela, né, a evolução do Python diz, eu não aprovei isso, mas vamos pré-aprovar, então vamos começar a colocar esse código no-GIL aqui no Python, com várias ressalvas, né? Eu não quero que aconteça a mesma coisa que aconteceu do Python 2 para o Python 3, eu quero que a comunidade me ajude, eu quero a todo momento voltar atrás e falar, não, esse negócio não vai dar certo, então tem coisa para mudar, né? Então, resumindo, gente, esse aqui é a tabelinha, né, que vocês devem saber, quando usar cada coisa, né? Então, você tem o uso para sync, você tem o uso para multiprocesso e você tem o uso para thread. É isso, acabou meu tempo. Eu iria mostrar um caso real lá da empresa, mas não tenho tempo. Eu sou do Escavador, nós somos startup local, nós somos 100% Python, todos os nossos códigos são Python. É isso.